Olá pessoal, sou Chloe e estou aqui para compartilhar minha história sobre como minha tia, Melissa, nomes fictícios para preservar a privacidade, acreditava que receberia uma parte significativa da herança do meu avô após sua morte. No funeral dele, enquanto ele ainda estava conosco, ela causou um grande alvoroço, proclamando que seria a principal beneficiária dos seus bens. Minhas primas e eu nos entreolhamos com incredulidade diante daquela situação, pois sabíamos que ela não tinha qualquer vínculo legal de adoção com meu avô e parecia estar vivendo em uma ilusão sobre seus direitos hereditários. Apenas naquele momento pude compreender plenamente a complexidade da situação. Para que vocês entendam melhor como chegamos até aqui, permitam-me explicar desde o início. Meu avô deixou minha avó muito antes de eu nascer. Ele estava no serviço militar e minha mãe estava em um albergue junto com sua irmã, minha tia. Minha avó se apaixonou por um desconhecido enquanto meu avô estava servindo no serviço militar e fugiu com tudo o que podia carregar nas mãos. Meu avô simplesmente a deixou ir, sem vontade de impedi-la de viver a vida dela. Sempre achei isso tão característico dele, sempre tão doce. A morte dele foi um choque para todos nós e ainda estou triste, pois foi uma perda bem recente. No entanto, mesmo com toda essa história familiar tumultuada, continuamos a nos apoiar uns aos outros durante esse momento difícil. Após a partida da minha avó, meu avô dedicou-se completamente à criação de minha mãe e minha tia. Ele sempre as apoiou com amor e compreensão, apesar das circunstâncias difíceis. Sua morte pegou todos de surpresa, deixando um vazio profundo em nossas vidas. É difícil não sentir essa tristeza o tempo todo. Eu realmente o amava, sabe? Minha mãe costumava me contar como meu avô criou suas filhas sozinho, retirando-as do albergue quando retornou do serviço militar, e como eles enfrentaram dificuldades financeiras por um tempo, mas hoje nossa família tem um patrimônio considerável, como costumamos dizer, e por isso temos uma mansão enorme. Minhas tias se casaram, então você pode imaginar que elas se estabeleceram em nossa casa grande com seus maridos. Mesmo assim, meu avô basicamente criou não só seus próprios filhos, mas também os filhos de seus filhos nesta ampla residência. No entanto, nossa família não escapou de tragédias. Na verdade, enfrentamos mais do que nossa parte justa. Uma vez, minha mãe, uma tia e um tio embarcaram em uma viagem divertida apenas para adultos em seu carro, deixando eu e minhas primas gêmeas Claire e Cassie em casa com nosso avô. Foi uma experiência marcante para nós, pois meu avô sempre proporcionou um ambiente acolhedor e seguro. Infelizmente, eles sofreram um acidente e nenhum deles sobreviveu. Minha mãe estava grávida na época de um menino, mas, como a vida é implacável, tudo pode se desfazer. Esse golpe foi particularmente duro para mim, já que perdi meus pais e fui criada junto com minhas primas pelo meu avô. A tragédia nos uniu ainda mais, mas também deixou marcas profundas em todos nós. Minhas primas ficaram bastante deprimidas e, na verdade, elas não conseguiram lidar com a perda de toda a família. Éramos muito jovens para sentir tanta dor, e eu passei muitas noites acordada chorando, gritando e jogando coisas. No entanto, minhas primas estavam verdadeiramente inconsoláveis, deram muito trabalho ao meu avô, que lutou para confortá-las enquanto enfrentava seu próprio luto pela perda de sua filha e outros parentes tão próximos. Elas se recusavam a comer, se recusavam a dormir, se recusavam a ir para a escola. Simplesmente não cooperavam, e meu avô era muito gentil para impor qualquer coisa com firmeza. Ele logo percebeu que elas acabaram perdendo um ano escolar inteiro. Então, decidiu enviar minhas primas para a terapia e fez tudo o que podia para garantir sua recuperação. Foi um processo difícil, mas gradualmente elas começaram a se comportar melhor quando perceberam que nossos pais não voltariam se continuassem desafiando e gritando contra o avô, que estava se esforçando ao máximo para dar-lhes todo o apoio necessário. Então, elas decidiram parar com todas as suas travessuras e cuidaram bem do vovô, assim como ele cuidou bem de nós. Posso dizer que ele fez um trabalho esplêndido. Nunca senti falta de apoio ou amor, como qualquer órfão costuma sentir. Tivemos nosso próprio pequeno mundo e tudo parecia perfeito, sem preocupações com dinheiro, sem problemas. No entanto, o incidente mais traumático da minha vida após a perda dos meus pais foi quando pensei que uma garota queria me beijar, mas na verdade ela apenas se inclinou e sussurrou que eu tinha batom nos dentes. O constrangimento foi imenso e ainda me faz encolher até hoje, às vezes me mantendo acordado à noite, relembrando a cena com embaraço. Meu avô me disse que aquela perda era dela e que eu merecia alguém que realmente me beijasse. E então rimos juntos. Meu avô era incrível, sempre soubemos o quanto ele era frágil. Desde crianças, cuidávamos de sua saúde de perto. Ele adorava participar das noites de bingo e eventos no lar de idosos próximo, onde se divertia bastante. Foi lá que ele se apaixonou pela mãe da minha professora, uma mulher encantadora que logo veio morar conosco. Eu tinha 15 anos quando eles começaram a sair juntos e se tornaram um casal. Ela se tornou a melhor amiga do meu avô, mas infelizmente eles acabaram se separando e foi quando ela desapareceu de nossas vidas.
Então, ele conheceu uma outra senhora na noite do bingo, eles se conectaram imediatamente. No começo, ela costumava assar biscoitos para nós, criando uma atmosfera acolhedora que nos fazia sentir parte da família. Eventualmente, porém, ela começou a assumir um papel mais disciplinador, como se fosse nossa avó adotiva. Ela tinha regras rígidas, como não permitir que usássemos saias ou tops que mostrassem qualquer tipo de pele, e bania completamente a comida iFood de casa. Para ela, uma alimentação saudável era fundamental. Além disso, acreditava firmemente que disciplina física, como palmadas, era essencial para moldar nosso caráter e nos tornar pessoas mais formidáveis e disciplinadas. Sempre nos dava um aviso claro antes de aplicar qualquer punição por algo que não gostava, dizendo que estava nos ensinando uma lição importante sobre comportamento e responsabilidade. Claro, que ela nunca nos castigava na frente do meu avô. Para ele, ela era um anjo absoluto, conhecida por suas caçarolas deliciosas e por sua devoção, lendo a Bíblia todas as noites e sempre cumprimentando a todos com gentileza, apoiada em sua bengala. Você sabe, ela tinha 5 anos a menos que meu avô. Bem, isso não parece muito agora, mas na época ela costumava sair com ele como se fosse sua namorada mais jovem, uma situação que hoje me parece simplesmente inacreditável. Ela tinha uma filha, Melissa, que infelizmente também era minha professora. Nós a chamávamos de tia não apenas porque ela era filha da namorada do nosso avô, mas também porque é costume onde moramos chamar as professoras de tia. Melissa sempre foi a antagonista da minha vida. Como sua mãe, ela tinha 2 faces distintas, uma na escola e outra em casa. Na sala de aula, eu recebi uma nota mais baixa porque uma vez gritei com ela, um lembrete claro de que não deveria desafiá-la. Fora do ambiente escolar, Melissa se apresentava como uma pessoa totalmente diferente, uma mulher gentil e prestativa, sempre pronta para ajudar os vizinhos com suas compras e participando ativamente nas atividades da igreja local. Ela era conhecida por suas receitas deliciosas que distribuía generosamente entre os amigos e vizinhos, e sua voz suave era um conforto para aqueles que buscavam conselhos ou apoio emocional. Vestia-se de forma conservadora, com um sorriso sereno sempre estampado no rosto, deixando transparecer uma imagem de bondade e piedade que contrastava nitidamente com sua persona na sala de aula ou quando ninguém estava por perto observando. Como se uma mãe não bastasse, estou falando da namorada do meu avô, ela havia decidido ser uma bruxa completa, não há outra palavra que eu poderia usar. Já minhas primas eram mestres em enganar a namoradinha do meu avô, sempre criando situações que a deixavam confusa e desconfortável. Elas aproveitavam ao máximo para pregar peças inofensivas, e houve um dia particularmente divertido em que meu avô estava tão histérico de tanto rir que parecia que nunca mais pararia. No entanto, apesar das brincadeiras aparentemente inocentes, a convivência estava se tornando cada vez mais tóxica e abusiva para nós. Houve momentos em que passávamos fome porque ela nos trancava na garagem sem nossos telefones, tornando a situação insustentável. Ela era idosa e andava com uma bengala, mas surpreendentemente ágil para nos disciplinar severamente, deixando-nos sem espaço para reclamações com nosso avô. A felicidade que meu avô sentia ao lado dela era genuína, o que nos causava um grande dilema. Embora ela nos tratasse mal desde o início, ela o tratava com uma gentileza que ele nunca havia experimentado antes. Ver o brilho nos olhos dele e a forma como ele sorria quando estava com ela era tudo o que eu sempre desejei para ele. Quando eu completei 21 anos e as gêmeas tinham 23, mudamos para um belo apartamento no centro da cidade. Visitávamos nosso avô frequentemente, tentando passar o máximo de tempo possível com ele. No entanto, a mulher com quem ele vivia nunca nos permitia ficar por muito tempo e sempre encontrava uma maneira de nos afastar. Era evidente que ela não gostava da nossa presença, mas nosso avô parecia tão feliz ao lado dela que tentávamos ignorar essa hostilidade. Eventualmente, ela faleceu enquanto dormia, seu coração simplesmente parou. Pode parecer duro, mas, ei, boa viagem. Sinceramente, estou aliviada que ela tenha partido. Ela era muito exigente, e meu avô sabia que esse momento chegaria. Ele permaneceu calmo durante o funeral, lidando com a situação com uma serenidade surpreendente. Ele estava conformado com a perda dela, sabendo que a morte estava sempre à espreita na idade deles. Mesmo assim, ele chorou durante o discurso no velório. Foi bom vê-lo falar tão apaixonadamente e tão amorosamente sobre a mulher que ele amava. Mesmo que a odiássemos, colocamos nossos sentimentos de lado por um dia e cuidamos dele. Ficamos com ele por uma semana, dando-lhe todo o suporte necessário. Após essa semana, partimos para nossa própria casa, sabendo que ele precisava de um tempo para processar a perda. Claire, minha prima, ficou por um mês para se certificar de que ele estava bem. Minha falsa tia Melissa ofereceu apoio e continuou a morar com o meu avô. Ela ficou cuidando dele, e eu realmente a respeitei por isso. Eu costumava visitá-los 2 ou 3 vezes por mês para ver como estavam. Eu acreditava firmemente que ele estava melhorando a cada visita, apesar da idade avançada.
Cada vez que nos encontrávamos, ele compartilhava pequenos progressos e histórias inspiradoras sobre como enfrentava seus desafios com determinação. Eu tinha uma forte convicção de que ele ainda viveria por muitos anos, pois sua resiliência e otimismo me faziam acreditar que ele superaria as dificuldades da saúde. Essa esperança me confortava durante os momentos de despedida, pois eu imaginava um futuro onde ele continuaria presente, compartilhando sua sabedoria e amor pela vida. Melissa nunca permitia que eu ficasse mais do que um dia, o que me fez pensar que era pura aversão dela por mim e desconforto com minha presença. Agora, acredite, o sentimento é mútuo. No entanto, não consigo me livrar da suspeita e do arrepiante pressentimento de que algo sombrio estava acontecendo por trás dos bastidores. De qualquer forma, apenas um ano após a morte de sua namorada, ele também nos deixou. Ele tinha diabetes e desenvolveu uma condição extremamente grave chamada HHS, Síndrome Hiperglicêmica Hiperosmolar. Essa condição ocorre quando os níveis de açúcar no sangue se tornam extremamente altos, levando à desidratação severa e a um estado de hiperosmolaridade, onde o sangue fica excessivamente concentrado com açúcar. Sim, eu li que isso é muito preocupante. É muito suspeito que o açúcar no sangue dele tenha disparado assim, considerando que ele seguia um plano de refeições rigoroso e tomava seus medicamentos conforme prescrito para evitar exatamente o oposto. Talvez ele estivesse enfrentando episódios de compulsão alimentar ou pode ter parado de tomar o medicamento, mas não tenho certeza. Estou tentando dar o benefício da dúvida para a tia Melissa. A dor que senti quando ele morreu foi avassaladora, sofri muito. Não consigo deixar de fechar os olhos e voltar aos momentos que passei com meu avô. Ele era verdadeiramente meu guia, a luz e minha rocha para me segurar neste mundo turbulento. Ainda recordo das noites que passávamos em sua casa, no seu aconchegante estúdio. Ah, como vovô às vezes me cativava com histórias de sua infância, pintando imagens vívidas do passado que ele chamava de seu mundo perdido. Sua risada era realmente contagiante, sinto muita falta dele. Durante nossas últimas visitas, ele mencionou que queria escrever um testamento e desejava que nós três estivéssemos presentes quando o fizesse. Como um tola, ignorei isso e neguei que precisássemos disso tão cedo. Então, pelo que eu sei, ele não chegou a escrever um testamento, então estou supondo que a tia Melissa presumiu que, como nossos pais faleceram, ela seria a próxima na fila para herdar tudo. Parece que ela assumiu o controle de tudo assim que ele morreu. Ela nos ligou logo após o falecimento dele e foi como se um interruptor tivesse sido ligado em sua cabeça. Ela parecia não estar nem tentando esconder sua satisfação pela morte dele, agindo de maneira bastante inapropriada, quase como uma adolescente risonha no funeral. Suspeito que ela estivesse sob o efeito de alguma substância ilícita, pois é difícil entender como um adulto poderia agir dessa forma em um momento tão solene. Além disso, o funeral foi bastante íntimo, com poucas pessoas presentes, já que muitos amigos do meu avô já haviam falecido, e a maior parte da família extensa se distanciou após a perda dos filhos dele. Deveria ter sido um evento discreto e tranquilo, mas não, essa mulher teve que estragar tudo. Logo após eu terminar o discurso em homenagem ao meu avô, ela me puxou para o lado e começou a provocar, dizendo que nós, as primas, não íamos receber nem um centavo da herança. Ela afirmou que ele deixou tudo para sua suposta filha devota, mas nós caímos na gargalhada porque sabíamos a verdade. Essa moça nunca foi legalmente adotada por ele, nem tinha qualquer ligação biológica. Sua mãe até faleceu antes dele, então não havia nenhum vínculo real ali. Ela simplesmente morava em nossa casa como uma inquilina, aproveitando tudo o que a empregada cozinhava e sendo simpática com ele, mas agora sabíamos que era por interesse. Nossa advogada começou a bufar alto diante dessa afirmação e rapidamente nos reunimos para discutir a situação. No entanto, foi um alívio poder soltar uma risada depois do evento infeliz que foi a morte do meu avô. Ontem, Melissa me convidou para voltar para minha própria casa. Ela tentou me convencer a esquecer suas ações no funeral e está tentando se redimir, mas eu sei o que ela está fazendo. Ela mora lá e está me pressionando para deixar de lado suas atitudes durante o funeral, como se isso pudesse apagar o que aconteceu. Ainda não sei como vou lidar com isso ou como vou expulsá-la da casa que por direito pertence a mim e às minhas primas. Ainda me sinto culpada porque não percebi o quanto a saúde do meu avô estava debilitada. Acredito que ele estava escondendo isso de mim, pois era muito reservado para demonstrar sua dor ou dificuldades, sempre foi assim com ele. Melissa nunca mencionou que ele estava sofrendo ou enfrentando problemas. Deus sabe por que ela agiu assim. Estou lidando com muitas questões complicadas agora, incluindo a casa que, por direito, pertence à minha família. Uma coisa que tenho certeza é que a casa é minha e das minhas primas, e ninguém vai usurpá-la. Não vão pôr as mãos na nossa casa, que está na minha família desde antes de eu nascer. O que Melissa fez no funeral é imperdoável. Recentemente, logo após o funeral do meu avô, um vídeo chocante viralizou nas redes sociais. Suspeitei imediatamente que as responsáveis poderiam ser as gêmeas travessas da família.
Conhecidas por suas brincadeiras de mau gosto ao longo dos anos, essas duas sempre foram mestres em causar confusão em diversas ocasiões. Desde pequenas, elas parecem ter uma habilidade especial para atrair atenção com suas travessuras. Acredito que elas tenham realizado esse ato para se vingar do que ocorreu durante o velório do meu avô. Não posso negar que, apesar de sua natureza brincalhona, suas ações frequentemente ultrapassam os limites do aceitável, como foi claramente demonstrado nesse vídeo que se espalhou pela internet. Há algum tempo atrás, elas fizeram uma pegadinha com a tia Melissa. Elas sabiam do boato de que a tia Melissa e nosso diretor Pedro estavam tendo um caso. Elas planejaram toda essa coisa chocante com detalhes meticulosos, invadiram o laptop da tia Melissa e elaboraram uma série de e-mails falsos. Pedro havia terminado com minha tia Melissa porque ele não queria deixar a esposa. Ele decidiu se mudar para outra cidade e começar de novo, longe das complicações emocionais que o assombravam. Foi um término doloroso para a tia Melissa, que tinha se apaixonado profundamente por ele, imaginando um futuro juntos que nunca se concretizaria. Meses depois, enquanto tentava se recuperar do coração partido, minha prima Claire teve uma ideia que considerou brilhante: enviar e-mails falsos em nome de Pedro para Melissa. Com o endereço de e-mail antigo que conheciam, Claire e Cassie escreveram mensagens cuidadosamente elaboradas, repletas de nostalgia e promessas de reencontro. Elas sabiam exatamente como capturar a imaginação romântica da tia Melissa, que estava vulnerável e ansiando por algum tipo de fechamento emocional. A tia Melissa, inebriada pela ideia de que Pedro ainda amava e queria reatar, mergulhou de cabeça nas mensagens. Cada e-mail aumentava sua esperança. Finalmente, convencida de que Pedro estava disposto a se encontrar com ela para discutir o futuro, ela decidiu se preparar para o encontro. Vestiu seu melhor vestido, passou horas escolhendo o penteado perfeito e ensaiou o que diria a ele quando se vissem novamente. No dia marcado, ela chegou ao local combinado com o coração acelerado. No entanto, ao invés de encontrar Pedro, deparou-se com Claire e Cassie, que estavam escondidas por perto, observando a cena se desenrolar. Quando percebeu que havia sido vítima de uma farsa cruel, seu coração se partiu mais uma vez. Ela percebeu então que os e-mails eram falsos, uma manipulação ardilosa das minhas primas para brincar com seus sentimentos. As gêmeas, conhecidas por suas travessuras desde a infância, haviam guardado meticulosamente as provas de suas brincadeiras ao longo dos anos. Recentemente, decidiram colocar tudo na internet, revelando detalhes comprometedores sobre o incidente com a tia Melissa. A divulgação dessas evidências desencadeou uma onda de repercussões negativas. A notícia se espalhou rapidamente entre os pais, alunos e a comunidade escolar, resultando em um escândalo que afetou profundamente a reputação da tia Melissa. Diante da pressão crescente e da falta de apoio dos pais preocupados, ela se viu forçada a pedir demissão da escola onde trabalhava. Honestamente, devo confessar que inicialmente senti pena dela. Cheguei até a pensar que as meninas tinham exagerado, mas depois do que descobri, percebi que o que elas fizeram com a tia Melissa foi pouco. E vocês, acham que as meninas exageraram? Se pensam que sim, certamente mudarão de opinião quando ouvirem o que tenho para contar. Ei pessoal, já se passaram 2 semanas, mas estou de volta com muitos detalhes importantes para aqueles que estão curiosos sobre o que aconteceu. Eu estava enganada. Meu avô escreveu um testamento sem nos consultar. Melissa nos mostrou uma cópia impressa do testamento, com a assinatura dele, e foi realmente surpreendente. Realmente, é tudo dela. Acho isso extremamente estranho. Meu avô sempre foi muito zeloso com o nome da família e com o patrimônio familiar, então é difícil acreditar que ele assinaria algo assim para alguém que não faz parte da família. Não vou mentir, estou um pouco decepcionada, não porque ele não deixou nenhum patrimônio para nós, mas porque isso vai contra tudo o que ele sempre nos ensinou sobre a importância da família e da tradição. De qualquer forma, estou indo muito bem na vida, sim, mesmo nesta economia, e não preciso de apoio de qualquer herança. Além disso, Cassie está se saindo muito bem, já ela é advogada e está prosperando em sua carreira. Claire, por outro lado, acabou de abrir seu novo negócio de fotografia, então ela está um pouco incerta neste momento sobre como as coisas vão se desenrolar para ela. Mas estou certa de que ela vai conseguir. Acho meio estranho que ele nem tenha nos avisado sobre isso. Pensei que estávamos próximos, apesar de ele morar longe. Estou tentando muito não desconfiar disso, mas não consigo evitar. Antes de morrer, ele disse que só faria o testamento se estivéssemos presentes, e a assinatura dele parece muito diferente do que costumava ser nos nossos recibos. Acredite em mim, tentei imitá-la várias vezes, eu saberia. Talvez ele estivesse realmente doente, é por isso que a assinatura parece estranha. Você vê o quanto estou tentando dar a Melissa o benefício da dúvida aqui. De qualquer forma, não estou apenas deixando isso passar assim. Vamos lá, precisamos investigar mais a fundo essa situação. Então, primeiro enviei uma cópia do testamento para um especialista em verificação de assinaturas, junto com uma assinatura antiga que eu tinha em um cartão de relatório.
E adivinha só, não eram iguais. Eu já suspeitava que algo estava errado, e estava certo em desconfiar. Então perguntei a Melissa quem era a testemunha do testamento dela, afinal, é necessário ter uma testemunha para assinar um testamento, não é? Parece que ela mesma foi a testemunha. Muito conveniente, não acha? Agora estou cada vez mais certo de que há algo obscuro acontecendo por trás disso tudo. Afinal, ela não sabia que não poderia assinar como testemunha, precisando haver outra pessoa presente. Finalmente, conversei com o advogado do meu avô. O advogado do meu avô revelou que não tinha conhecimento dos detalhes do testamento, o que considerou extremamente alarmante. Meu avô sempre consultava um advogado em decisões importantes como seu último testamento, e a falta dessa consulta era muito estranha. O advogado destacou que meu avô era rigoroso e confiava muito nele e ele jamais faria nenhum documento, principalmente um testamento sem aconselhamento legal adequado. Ele mencionou que isso poderia ser visto como um abuso de idosos, caso fosse comprovado. Bem, agora que descobrimos que o testamento é falso, estou decidido a expulsá-la de minha casa. Confrontei-a diretamente e a ameacei com consequências legais se não fizesse as malas e partisse. Dei-lhe um prazo de 1 mês para encontrar outro lugar, e finalmente a expulsei. Acreditem em mim, foi um desfecho necessário diante da situação. Em seguida, assim que nos mudamos para nossa casa, resolvi verificar as câmeras de segurança. Meu avô era bastante paranoico porque ele tinha 3 netinhas para cuidar, todas elas em quartos e banheiros separados. Há câmeras instaladas em todos os cantos da casa. Eu acessei as câmeras e assisti tudo o que estava gravado. Você vai literalmente chorar com o que eu descobri. Ela estava alimentando meu avô à força com arroz, alimentos açucarados e ricos em amido. Isso vinha acontecendo por meses até que seu corpo não aguentou mais. Pelo que vi nos vídeos, ela o tratava como um lixo. Nós nos certificamos de levá-lo a todas as consultas necessárias enquanto morávamos com ele, para garantir que seu diabetes fosse controlado e monitorar qualquer emergência que pudesse surgir, como a vez em que precisou ser levado às pressas para o hospital. Mas ele estava indo muito bem contanto que tomássemos cuidado. Então, eu deveria ter percebido que algo estava acontecendo. Felizmente, ela nunca o agrediu fisicamente, mas o tratou como nos tratava, e ele nunca disse uma palavra quando o visitávamos, porque ela ameaçava parar de nos deixar vê-lo e mandá-lo para um asilo. Olhando para trás, percebi que ela era muito manipuladora e de alguma forma conseguiu convencer meu avô de que estávamos prestes a perdê-lo. Infelizmente, acabamos perdendo-o mesmo assim. Se ele tivesse compartilhado tudo isso conosco, ainda estaria aqui hoje. Fico lembrando de todos os momentos que passamos juntos naquela velha cozinha empoeirada, onde ele não apenas me ensinou a arte da culinária, mas também compartilhou receitas de família que foram passadas por gerações. O homem era um verdadeiro mestre quando se tratava de habilidades culinárias. E ainda posso sentir o cheiro quando me lembro, o pão recém-assado saindo do forno, o aroma no ar e o som da sua voz alta e áspera falando comigo. Mas não foram apenas os grandes momentos que eu valorizei, foi o ritual do dia a dia que nos uniu. Pelo menos, eles eram assim antes que um par de cobras aparecesse na nossa vida. Ao longo dos nossos passeios no parque, de mãos dadas, compartilhamos histórias e sonhos. Nós amávamos esses passeios, íamos quase todos os dias. Era durante esses momentos simples que nos aproximávamos, discutindo nossos planos para o futuro e rindo das nossas pequenas aventuras. Aqueles dias eram preciosos, mesmo que não soubéssemos o que estava por vir. Enquanto escrevo, meus olhos se enchem de lágrimas. A saudade é avassaladora e meu avô fará muita falta. A memória dele será sempre uma inspiração para mim, e a falta que ele deixou será sentida todos os dias. Eu o amava profundamente, não deveria tê-lo deixado sozinho com aquela bruxa. Eu me culpo por não ter percebido como ele estava se sentindo. Não consigo colocar em palavras tudo o que estou sentindo agora que sei a verdade. Em breve, farei uma queixa formal, mas por enquanto, enviei cópias dessas fitas de vídeo para a escola e para a proprietária da casa dela. Sei que ela perdeu o emprego. As coisas se tornaram extremamente confusas e agora Melissa não tem para onde ir. Eu sei que estou fazendo certo em realizar uma queixa formal contra Melissa, mas seria reconfortante ouvir a opinião de vocês. Então pessoal, infelizmente, não é uma história feliz, mas é a minha história. Agradeço do fundo do coração pelo apoio que tenho recebido. Suas palavras e gestos significam muito para mim neste momento difícil.